Meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui mais um dia para a leitura da mensagem do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. A nossa mensagem de hoje é a de número 25, portanto, estamos na metade do livro, né? Desde o princípio eu disse que eu passaria 50 mensagens. Essa é a de número 25. E o título é Ouve e Silencia. Ouviste o companheiro que te afirmou não crer em Deus. Não te aflijas por isso. Ele talvez não tenha ainda observado que se transformou de criança em adulto, sem medicação alguma, que a erva do campo cresceu, sem esperar-lhe o apoio, e que o sol lhe ilumina a cabeça sem pedir-lhe opinião. É um texto curto, até um tanto poético, né? Para quem faz uma leitura mais profunda, prestando bastante atenção. Veja bem, ele dá aqui 3 exemplos, vamos dizer assim, de pessoas que se mostram com diferentes opiniões, muitas vezes das nossas opiniões. Alguém que porventura chega e diz para você: eu não acredito em Deus, né? Ou alguém que chega para você e fala: a criança cresceu porque é natural, porque o organismo funciona assim e ela cresce, ela vai virar adulto. Tá, isso é uma lógica assim bastante racional, cientificamente comprovada. As células vão se multiplicando, vão crescendo e o corpo como um todo vai também crescendo. Mas, se a gente pega o outro exemplo que fala: o sol nasce todos os dias, sem que ninguém peça uma opinião. À noite, ela vai chegar de qualquer forma. Dependendo de certas pessoas, muitas vezes, elas nem gostariam que o dia acabasse. Ou o oposto. As pessoas que são mais noturnas, eu gostaria que o dia findasse logo e a noite perdurasse, né? Nós, enquanto humanos, nós nunca estamos contentes da forma como a vida se apresenta. E a vida se apresenta tal qual ela é, não do jeito que o ser humano acha que ela tem que ser. Mas aqui a mensagem, ela vai pôr o foco no principal. E o que é o principal? O que vale? Realmente, o que mais importa aqui é o que sucede dentro de ti, né? É o que sucede dentro da própria pessoa. Se aquela pessoa que nos chega num diálogo ali, numa conversa, ela põe uma opinião contrária, aquele é o movimento que ela tem interno e que chegou naquela verdade dela. Muito provavelmente, ela caminhará mais um pouco e lá na frente, daqui pouco tempo, ela nem vai ter a mesma opinião. É como assim, lembra quando a gente faz a leitura, às vezes, de um livro ou de um texto mesmo? A gente lê o texto ou o livro e fala assim: puxa, eu não gostei muito desse livro, encosta o livro ou aquele texto numa estante, numa biblioteca, enfim, numa gaveta. Mas, de repente, passado um tempo, você vai lá e pega aquele mesmo livro ou aquele mesmo texto e você próprio já percebe que você não faz mais a mesma leitura. É a mesma coisa. Todos nós vamos construindo na nossa vida, paulatinamente, muito paulatinamente, uma aprendizagem para chegar numa suposta, vamos dizer assim, uma suposta verdade interna. E aí é que mora a beleza da diferença que existe dentro de cada ser humano. Nós, por vezes, somos muito
afoitos em querer que o outro entenda da forma como a gente entende. Mas nós não podemos esquecer que existem, inclusive, pesquisas científicas que falam dos diferentes níveis de consciência. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que uma pessoa ela é mais evoluída do que outra. Não, ela está num estágio, num nível de compreensão ainda diferente da outra pessoa, né? Então, muitas vezes, uma pessoa tem um nível de consciência que nós sabemos que é aquele nível de consciência pessoal. Tudo que ela fala tem muito a ver com ela, está muito voltado para a sua razão própria, para a sua verdade própria, e só dela é a certa. Ela não aceita a opinião de um outro, nem se for para fazer uma reflexão. Então, ela está naquele patamar, naquele nível. Já tem outras pessoas que avançaram um pouquinho nessa reflexão mais aprofundada e ela chega numa consciência, por exemplo, uma consciência do seu próprio clã, da sua própria família de origem. Então, se vocês prestarem atenção, ela vai verbalizar e vai falar o que é certo e o que é errado, muito de acordo com as leis que regeram a educação dela. Então, são as lealdades familiares que estão ali, naquele nível de consciência. As verdades circulam naquele grupo primário, que é o grupo familiar. Quando essa pessoa vai crescendo e vai galgando outros estudos e outros conhecimentos, ela vai chegar numa outra consciência. Aí nós podemos colocar, vamos dizer, uma consciência macro. Ela já sai daquela consciência pessoal, daquela consciência só no nível familiar do primeiro grupo, e ela parte para uma consciência maior que ela coloca os outros também como importantes na vida em humanidade, na vida no planeta, né? Então, por isso, nós precisamos, de alguma forma, a partir dessa mensagem de hoje, fazer esse treino, ouvir e silenciar, o que me parece bastante difícil para nós. Pelo menos eu estou falando por mim. Muitas vezes eu me pego ainda querendo falar, por exemplo, para o companheiro ou para um filho, né? Ou para qualquer pessoa, às vezes uma conversa. Não, mas por que você não olha por esse prisma? A gente até pode dar uma opinião, mas nunca forçar o outro, né? Como nós, às vezes, achamos no nosso caminho, na nossa trajetória, algo que nos trouxe algo muito bom e que nos tranquilizou, né, para o nosso cotidiano, a gente tem aquele ímpeto de querer, entre aspas, salvar o outro, ou se ele entender assim, ele vai caminhar mais rapidamente. Mas não funciona assim, né, gente? Nós já estamos muito sabendo pelas experiências da vida e de tudo que as coisas têm um tempo certo para acontecer dentro de cada pessoa e de cada ser no planeta. Assim como nós temos o exemplo, por exemplo, da borboleta, não é? Nós sabemos, é comprovado, porque já fizeram isso, e o que aconteceu? Mataram a borboleta. Então, se alguém chega lá naquele casulinho e falar, não, vamos abrir aqui, vamos deixar a borboletinha sair voar. Não, ela vai morrer. Ela não vai bater asas. Por quê? Porque ela nem tem as asas ainda, né? Ela não está pronta para o voo. E assim somos nós. Então, fica essa reflexão de hoje, desse ouvir e silenciar, que é o tempo de cada um, né? Nós plantamos a semente leva um tempo para germinar, leva um tempo para crescer a planta, leva um tempo para sair a flor, leva um tempo para da flor se formar o fruto, para depois de um novo tempo se colher a fruta e saborear o sabor doce daquela fruta. Se nós tirarmos antes do pé, muito provavelmente o sabor será amargo,
assim como são as nossas experiências amargas, entre aspas, quando nós queremos forçar uma pessoa a entender como nós entendemos. Aí, então, nós temos que olhar para nós e perguntar: o que que me move aqui dentro que eu quero tanto forçar essa outra pessoa? Porque eu não permito que essa pessoa caminhe no tempo dela e do jeito que ela quiser. Ok, meus amigos? Então, fiquemos hoje com essa bela mensagem. Ouve e silencia, e vamos tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Um grande abraço para vocês, uma boa tarde, e amanhã eu volto trazendo a próxima mensagem. Um abraço para todos vocês.